E aí, galera, beleza? Estamos de volta com a segunda parte da live do Lucianinho. Vamos ver se ele está online. Daí a gente já manda o convite de novo para ele, para a gente continuar e aí terminar, né, esse bate-papo, esse papo final com o gigante, ex-gigante da arquibancada e hoje a voz da RBS TV. Vamos ver se o Luciano já está por aí. Ele vai me mandar a solicitação em seguidinha. Bem legal esse bate-papo, né? Pena que o Instagram com 1 hora corta ele, mas já iniciamos outro e vamos fazer aí a sequência final da entrevista, agradecendo também a disponibilidade do Lucianinho, que está com a gente aí, tocando esse papo, batendo essa bola. Em seguidinha ele vai mandar de novo. Aí a galera vai poder também responder, perguntar mais questões para ele e o Lucianinho vai poder responder. Outra coisa, deixa eu aceitar aqui o Lucianinho. Aqui, visualizar. Ao vivo. Vai entrar o Luciano, Lucianinho vai entrar. Né? Me aceita, né? Me aceita. Claro, né? Sempre. Já que a galera pediu, se tu tá com tempo tranquilo, vamos com calma para a segunda parte. Vamos. Beleza. Tem bateria ali, vamos lá. Tá. Tu tava falando, botou no carregador? Não, mas tá bem. Qualquer coisa eu puxo aqui, ó. Tá na mão já aqui. Ótimo. Tu estava falando do grito de gol, da emoção que estava se perdendo. Completa aí o que tu quer falar. Não, eu acho que pode ser, mas é uma opção na hora, daqui a pouco, né, Cassiano? O negócio é narrar o gol direto, valendo, entendeu? Valeu o gol. Daí, se não valeu depois, é isso, né? Tranquilo, narra o gol. Tudo certo. O gol. Se saiu o gol, beleza. Se foi anulado, só diz, foi anulado, não valeu e tal. Não deixa para narrar depois, porque daí não vai ser a mesma coisa, entendeu? Essa é que é a questão. É o que tu falou de perder a emoção. Tu narrar um gol que a bola já entrou e que tu tá só conferindo um vídeo ali, fica... No rádio tu vai fazer, daqui a pouco tu vai gritar, mas na TV ainda fica menos sentido, eu acho. Não sei, não resolve, né? O negócio é gritar antes e depois, tá avaliando o lance. Até porque todo lance é avaliado, né? Mesmo naquele que não tem nenhuma dúvida. Então narra direto e depois só confirma ou não, né? Mas é meio chato. Tirou a emoção. Tirou a emoção, né? É chato. Deixa eu te perguntar uma coisa. O momento do jornalismo esportivo, na sua opinião, fazendo uma autocrítica. Claro que a intolerância do público é muito grande. Muito grande. Qualquer mínimo erro, qualquer palavra mal colocada, vira uma repercussão gigante. Mas tu acha também que pelo excesso de concorrência, de mercado, de conteúdos, às vezes a ânsia de gerar um clique faz daqui a pouco alguém se passar e o bom jornalismo se perder? Eu acho que sim. Eu acho que a internet ela tem muitas coisas positivas, mas eu acho que nesse aspecto que tu citou aí específico de caçar clique, eu acho que infelizmente é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. De daqui a pouco né, o assunto de ser desvirtuado, daqui a pouco fazer uma chamada, uma manchete de uma matéria só para provocar o leitor a fazer, a abrir a tua matéria. Eu não sei, não acho legal isso. Eu acho que é forçar um pouco a barra, né? E quanto à questão da repercussão, com certeza, hoje em dia a gente está muito mais exposto do que as outras gerações aí tiveram, né? Por exemplo, vamos citar algumas figuras que são lendárias do jornalismo esportivo, tipo Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman. Eles viveram uma fase do que aquilo que eles diziam era regra, era lei, entendeu? E eles não tinham, na verdade, uma interação com as pessoas tanta como a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia o comentarista numa transmissão fala A e um segundo depois já está na rede social ali as pessoas dizendo que era B. Então existe muito essa necessidade de ter o choque das opiniões e de daqui a pouco acontecer isso, da contestação pela contestação, né? Eu acho legal todo mundo opinar e eu sou um cara extremamente do diálogo em rede social. Se o cara vir numa boa discutir comigo uma opinião do que eu falei ou de alguma coisa que eu fiz que o cara achou errado e vem corrigir, cara, eu aceito super de boa.
Mas o cara vem ofender e a gente sabe que, infelizmente, tem gente que só faz isso, né? Vive disso. Daqui a pouco ser um hater, de ser agressivo. E vamos combinar que isso aí, na verdade, não agrega nada e eu simplesmente ignoro. Eu acho que tem tanta gente legal e que pode te ajudar e, sabe, e tu ajudar e ter troca do que não dá para tu levar a sério meia dúzia que estão ali só para te zoar, entendeu? Só para te detonar. Então, a verdade é essa. Então, acho que tem todos esses pontos. Assim, hoje em dia a gente é muito mais exposto do que era antigamente. Eu não vejo que os anteriores é que eram bons e agora só tem porcaria. Acho que não. Eu acho que tem muita contestação pela contestação e por isso parece que hoje em dia os profissionais eles têm menos qualificação do que os que tinham anteriormente. Então, sabe? E eu noto que, por exemplo, algumas pessoas que estão há mais tempo trabalhando pego o Pedro, por exemplo, né? Pego o Pedro Ernesto, por exemplo. Ele é um cara que hoje em dia as pessoas são muito agressivas, às vezes, com ele em rede social. E, sabe, de uma maneira exagerada, uma maneira, Sim. olha, até certo ponto cruel, sabe? E chamam de velho, umas coisas assim, cara, Inexplicável. absurdas, assim, fora de qualquer questão de convívio humano. Mas, infelizmente, a gente vive um período de radicalização, né, Cassiano? A gente vê a questão da política. Infelizmente, a gente está vivendo um período de extrema radicalização de tudo, de absolutamente tudo. Então, as pessoas acham bonito ofender, tratar mal, né, de mandar um recado desaforado numa rede social, sendo que a tua família vai ler aquilo. Eu vou dizer, eu vou ler, eu vou dizer, vai me chatear? Vai. Vai me incomodar? Vai. Não vou dizer que não vai me incomodar. Vai me incomodar. Eu fico triste. Me chateia. Quando vale a pena, se um cara me dá uma espinafrada, eu até tento mandar alguma coisa em privado. Dizer, pô, cara, olha o que tu escreveu. E muitas vezes a pessoa se dá conta daquilo, que às vezes ela bota no calor sabe, no calor da hora ali, porque tá vendo o jogo, e daí tu narrou alguma coisa do time que ele não torce, entendeu? Sei lá, tu narrou um jogo do Grêmio, daí tu enalteceu e fez a festa, e o Colorado fica brabo e te enche de desaforo. Eu disse, cara, olha o que tu me escreveu. Teve um dia que eu botei assim, cara, olha o que tu me escreveu aqui. Será que essa foi a educação que a tua mãe, teu pai gostariam de ler? Eles ficariam orgulhosos disso que tu escreveu para mim aqui, cara. Mas assim, automático o cara pegou e falou isso, assim, que era um absurdo aquilo que ele tinha escrito, que ele pedia desculpa. O cara me pediu desculpa umas 10 vezes. Eu disse, cara, É que eles nunca esperam que tu vai responder, né? Eles nunca esperam que tu vai responder. Sabe, mas é que tem que, cara, assim, ó, do outro lado tem uma pessoa, tem que. A primeira coisa é respeito, cara. A palavra é respeito, cara. Tem que estar em primeiro lugar em qualquer relação. Seja relação profissional, relação entre profissional e audiência. Tipo, eu respeito todo mundo, por que a pessoa tem que se dar o direito de faltar o respeito comigo? Sabe? As pessoas não se dão conta, elas acham que essa relação assim digital ela proporciona qualquer coisa. Não é. É uma relação entre pessoas, pode estar distantes, mas são duas pessoas que estão ali, entendeu? E se não gostar do teu trabalho como profissional, não acompanhe a carreira de outro. Não precisa ofender. Mas as pessoas, mas infelizmente, eu estava dizendo, a gente vive um momento de radicalização, né? Infelizmente. E, né, enfim, eu não queria falar de política aqui, mas quem governa o nosso país ele tem uma postura radical assim, né? E muita gente se identifica e, sabe, não é o caminho. Infelizmente não é o caminho, sabe? Eu acho que a gente tem que ir para o caminho da empatia, tem que ir para o caminho do respeito, sabe? Infelizmente. E a gente nota que quando a discussão é política, às vezes falta respeito dos dois lados, né? Dos dois lados. Também tem isso, né? E em relação a essa questão do respeito e do extremo que todo mundo vive atualmente, aqui no Rio Grande do Sul sempre foi um mito a questão de revelar o time do coração. Sim. Mas, de uns tempos para cá, muita gente tem revelando, está revelando, alguns assumem-se como torcedores mesmo, o Baldasso é um exemplo, outros revelam, mas continuam jornalistas imparciais. O último, se eu não me engano, o Alex Bagé, eu vi que revelou também. O que tu acha sobre isso? Serra, uma época também que eu Serra,
O Eu que acho tu que acha isso, sobre isso? na verdade, assim, se a gente pegar mais, né, um pouco mais atrás do Guerrinha, né, quando Sim, ele fazia o lance final lá com o Cacalo, cara, eu acho que é uma opção de cada um. Eu não, sabe, eu não sei, eu não, no momento eu não, todo mundo tem time, óbvio, né? Ninguém gosta de futebol porque vai ser juiz ou vai ser narrador, comentarista ou repórter, né? Todo mundo começou a acompanhar futebol porque gostava de um time. É natural. Se alguém vem me dizer que não, é mentira. Óbvio que não. Todo mundo tem time. Mas, cara, é que assim, para mim isso é trabalho. É trabalho, eu tenho que fazer bem feito. Para que eu vou agradar metade do meu público se eu posso tentar fazer igual para todo o público? É uma opção, sabe? Eu acho que todos esses profissionais que a gente citou aí, e eu cito talvez o Baldasso, que é o mais radical, talvez, esse processo de ter virado um torcedor e provocativo. Cara, quem conhece o Baldasso, que trabalhou com ele, sabe que o Baldasso é um extraordinário profissional. Sempre foi. E quando ele militava fazendo jornalismo né, de não identificação de clube, cara, ele fazia da mesma forma. O que ele fala hoje em dia de forma provocativa, de falar em sistema azul, ele não acredita, nem ele acredita nisso, óbvio, porque ele trabalhou e ele não fazia isso. Claro, ali é um personagem que está ali, a gente entende, beleza, bola ao centro e vamos lá. Então, eu acho que é uma opção de cada um. E tem outros que se identificaram, tipo o Bagé, que tu citou, que é nosso presidente da SEG. Um abraço para o Alex Bagé, figuraça. Ele optou e ele tem um viés um pouco diferente. Ele não é provocativo, ele só diz, sou gremista e pronto, né, mas vou comentar aqui as coisas. Algumas pessoas entendem isso e aceitam, outras não. Então é relativa essa opção de abrir time ou não, né? Porque daqui a pouco vai te prejudicar em algum momento. Eu penso assim, porque as pessoas sempre vão ficar com aquela coisa, por que está elogiando o Grêmio se tu é gremista? Por que está falando mal do Inter se tu é gremista, sabe? Como se isso não acontecesse, tu está ali para fazer bem feito o teu trabalho, entendeu? E eu tenho absoluta certeza que todo mundo que milita nessa área e que não faz um trabalho daqui a pouco direcionado para o seu torcedor, que é o que surgiu muito hoje, né? O repórter identificado, o comentarista identificado, ele faz com seriedade, cara. Todo mundo é sério no trabalho. Eu acho que, sabe, é a opção de cada um divulgar. Não, óbvio, todo mundo tem time, sim. Mas eu, por enquanto, não vejo necessidade de divulgar, porque não faz diferença no meu trabalho também isso. e claro que todo mundo vai ter um time, porque ser jornalista esportivo é uma paixão que vem de clubes, né? São os clubes de futebol Claro, que fazem a paixão do esporte. tu começou. E aqui em casa é muito engraçado. Eu tenho 4 irmãos, né? Eu sou o mais novo, com uma diferença bem grande de idade em relação aos outros 4. Então tem 2 irmãos mais velhos, os 2 são gremistas. Depois a minha irmã e meu outro irmão são colorados. Então tem 2 de cada lado aqui em casa. Então, daí eu vejo que alguém me encontra assim, eu conheço tua sobrinha, a Juliana, ele é uma baita colorada, então tu é colorado. Eu disse, aí tu conhece o meu outro sobrinho, então, que é o filho do meu outro irmão, que é gremista, que é o Daniel. Sabe? Então, cara, nisso aí a grande pergunta, assim, as pessoas querem saber o meu time, querem saber o time do cara, do comentarista, do lado. Cara, a gente tem que fazer bem feito, se não fizer bem feito, tu tá fora. E essa aí que é a questão. Exatamente. Tu gosta de escrever também, né, Lucianinho? Uma vez eu tinha um blog, o blog do Cássio, uma época antes de ter o canal de Carrinho, e a gente fez um bate-papo, tu escreveu textos grandes lá, bem legais, e agora tu é colunista também de GZH, né? Além do Diário Gaúcho. Sim. Isso mostra também essas multiplataformas dos períodos atuais. Tu curte a escrita, a coluna? Como é que é esse mundo também para ti? Eu sempre gostei de escrever, né? Sempre gostei muito de ler e de escrever. Isso também era uma coisa que me empurrou para o jornalismo, né? Mas fazendo o rádio era uma coisa que tu acaba não praticando tanto, né? Porque o texto de rádio, primeiro que no esporte a gente não produz muito texto no rádio, né? É tudo no improviso o tempo inteiro. No jornalismo existe mais essa preocupação do texto escrito, né? Digitadinho ali para dar notícia. No esporte a gente é mais, não digo preguiçoso, mas a gente acho que pela prática acaba sendo mais direto.
Então, eu sempre gostei de escrever. E primeiro foi a coluna do Diário Gaúcho, né? Que é muito legal de fazer, porque é um público que, sei lá, é um público assim que, quando surgiu o jornal, atendeu uma demanda de uma parcela das pessoas que não comprava jornal e que não lia nada, entendeu? Então ele tem uma linguagem extremamente acessível, eu gosto disso, de poder escrever e brincar, né? De usar alguns termos mais coloquiais, eu diria assim, porque é o jeito que a gente fala, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente é. E eu gosto disso do Diário Gaúcho. Desde o início, quando saiu o jornal, eu era fã do jornal e quando teve a chance de virar colunista, cara, uma felicidade. Eu fiz alguns períodos assim, em substituição do Pedro. Até vou contar, às vezes o Pedro não conseguia fazer a coluna, eu fazia para ele. Acontece, às vezes, né? O cara, tive um imprevisto aqui, tu faz para mim a coluna. Acontece. Daí fazia a coluna dele, vou dar um pau em todo mundo e amanhã tu vai ter que te explicar aqui. Dava risada, né? E daí, quando o Pedro foi para 0 Hora, abriu a vaga e o pessoal me chamou. Eu disse, topei na hora, né? E o Gaúcha ZH foi também um segundo momento. Daí tu pode fazer o texto, se tu olhar o texto que eu escrevo, às vezes o assunto é o mesmo, mas eu faço colunas diferentes, do diário para do Gaúcha ZH. Uhum. Por exemplo, a de amanhã, eu fiz uma tese toda que vai ser o Grenal do medo. Porque os dois estão aqui apavorados com medo de perder o Grenal. Vamos combinar. O Grêmio não quer perder porque o Renato vai perder aquela invencibilidade que ele tem. Não vai querer o Grêmio ficar mal na tabela. O Inter não vai querer perder o Grenal de novo pro Grêmio, né? Então é um Grenal do medo. Eu acho que os dois times vão jogar assim, fechar, assim, vão rechear meio campo. Acho que vai ser um jogo bem truncado. Tá uma cara de 0-0, né? Tá uma cara de 0-0. Empate, é um jogo assim que os dois eles vão ter que arriscar, mas não tanto, entendeu? Por isso que eu brinquei com isso, que vai ser o Grenal do medo. Então a coluna do diário, ela é tamanho menor, então eu tenho, na verdade, 2 tópicos ali do jornal e eu dou uma condensada no texto. E já no site eu tenho todo o espaço que eu quiser para escrever. Claro que eu não vou escrever uma bíblia, porque também as pessoas não leem tanta coisa. Mas eu faço, tu tá acostumado a fazer também material para a internet. Eu faço um texto um pouco maior, mas não faço aquele texto chato também, gigantesco, que a pessoa não vai parar e vai ler todo. Eu até tenho uma coluna de hoje, eu estava vendo, e eu gosto de monitorar, de ver acesso e tudo. A gente consegue ver, por exemplo, do site a coluna que está mais acessada. É legal. E hoje eu fiz uma sobre a questão do Jean-Pierre. Na verdade, a gente sempre publica em agenda, né? Mas a do Jean-Pierre eu mandei hoje, até de tarde. Cara, ela deu um puta acesso, ficou na capa do site. Na verdade, eu critiquei a ideia, critiquei se o Grêmio resolver fazer esse negócio que o Palmeiras quer levar o Jean-Pierre, né? O Palmeiras quer, mas o Grêmio não deve liberar. E eu fiz uma coluna com base nisso, que vai ser um péssimo negócio para o Grêmio se o Grêmio fizer isso. Eu acho que é um jogador que tu não pode liberar, porque é um jogador que tem poderio de daqui a pouco jogar no mercado externo. Então, ou seja, eu construí toda uma ideia em cima dessa questão para dizer que seria um péssimo negócio. Então, quando a gente fazia aquela redação no vestibular, lembra que tinha que fazer uma redação no cursinho ou no colégio, que tinha desenvolvimento, a introdução, tu vai apresentar o assunto, tu vai ter 2 parágrafos para desenvolver cada assunto que tu levantou e vai fazer uma conclusão. Eu, às vezes, paro desse princípio na coluna. Assim. Eu penso, eu tenho que criar uma situação na largada, eu tenho que desenvolver, eu tenho que defender essa situação e, no fim, eu tenho que dar um parecer, o que eu acho. Então, assim, é quase uma receita de bolo. Claro que daí tu usa a tua experiência de escrever, de usar os termos e tal. Mas é um exercício bom, eu fui praticando, porque eu estava meio enferrujado. Com a história de fazer só a rádio, tu desacostuma a escrever, né? Tem que voltar ao ritmo. Agora eu vou dizer, eu já estou bem no ritmo, assim. E até de publicar, porque a gente publica tudo também no site hoje em dia. Tipo, eu estou aqui, eu estou no computador aqui, eu vou ali, escolho a foto que eu quero botar, boto o título. É bem legal até, assim, o Edit, que é o nome do programa que a gente usa para o GZH. É muito legal, porque tu faz... Deu uma travadinha ali a internet do Luciano. Não, ele só me deu. Oi, voltou. Não, acho que ele só me deu o sinal aqui, que a bateria tá com 20%. Vou botar o cabinho aqui. E eu estava dizendo da coluna. E é muito legal de fazer, né? Vou segurar na mão um pouquinho aqui por causa do cabo. O Bruno fez uma pergunta interessante. Luciano, o Bruno fez uma pergunta bem bacana.
se tu tem alguma história legal com o Paulo Santana, que ele aprendeu a ler e gostar de esporte do Grêmio, lendo a ZH de trás para frente. Eu vou responder só pegar um negócio aqui. Uhum. Eu tenho que comprar um tripé, cara. Esse é um. É que eu não vou no shopping, não vou eu só vou no supermercado, eu estou precisando comprar um tripé, mas eu acho que eu vou ter que ir na internet, sei lá, para botar para fazer as minhas lives aqui, porque tá meio caótico isso aqui. Eu boto uns livros aqui, ó, para ajudar, ó. Pronto. Não, e a gente já vai encaminhar para o fim também, para tu não se cansar tanto, já estava no não ar. tô cansado, não. Eu só arrumei aqui para ficar o cabinho, não ficar dobrado ali o cabinho do carro. Show de bola. Tá, mas do Santana, vamos falar. O Santana é um cara assim que, olha, sempre foi muito querido comigo. Muito, muito. Eu não sei se pelo meu tipo. Porque o Santana era um cara que, se ele gostasse de ti, tava feito, entendeu? Mas ele é um cara que não tinha muita paciência com as pessoas. Ele é um cara difícil, assim, de conviver. E confesso que eu tinha medo dele. Né? As pessoas às vezes tinham medo dele, de se aproximar, de ficar... Mas ele é um cara extremamente afável, assim, com quem ele gostava, nossa. E comigo, assim, a experiência sempre foi muito legal. Ele estava sempre no fumódromo, né? E o fumódromo era no caminho entre a redação antiga da Gaúcha e a da Zero Hora. Então, eu passava todo o tempo no corredor e toda vez ele me pegava. Lucianinho, e vinha com uma piada, e sempre era uma sacanagem, que eu comia demais, que eu tava, né? Aquelas coisas assim. Um dia ele fez uma coluna sobre isso. Eu tenho ela guardada aqui, recortei a coluna. Ele falando, ele inventou um monte de história. Disse que eu dormia com um sanduíche de pão de meio quilo embaixo do travesseiro, para quando eu acordar de madrugada não ficar com fome. Ele criou toda uma história com aquele talento que ele tinha de escrever uma crônica em minha homenagem. Porra, tu quer um carinho maior do que esse? Poxa. Não tem, né? Então, e eu lembro assim, de algumas passagens de cobrir o carnaval no Rio, com a equipe da Gaúcha e tal, o Cláudio Brito, toda a turma, Zé Alberto, Renatinho Dornelles, e o Santana era muito amigo do Cláudio Brito, as esposas, a Inajara e a Loiva, a esposa do Brito, e o Santana, uns 2, 3 anos, a gente se encontrava lá no carnaval também. O Santana ia para ver o carnaval, né? O Santana ia para ver o carnaval e a gente se encontrava, e sempre muito, muito querido comigo, assim. Então é uma figura que eu guardo, assim, primeiro como uma referência de ser um jornalista extraordinário, né? Um comunicador extraordinário, um cronista único, e comigo sempre um carinho muito grande. Ele sempre... Lembro uma vez que eu fui jantar, estava com a minha família, na galeteria aqui, que tem a Casa do Marquês, aqui perto de casa. Daí, e ele me sacaneava sempre, né? Sempre, sempre. E eu chego lá, né? Tô na mesa lá, um pouquinho, chegou o Santana. Ai, meu Deus, ele vai me ver aqui. Daí sim. Ele veio, ele viu que eu estava ali, ele chegou, levantou, foi lá, cumprimentou todo mundo na mesa, e ele começou a me sacanear. Lucianinho, sabe qual é teu apelido? E eu falo, Santana, Cemitério de Galeto. E ele começava a rir sozinho. Meu Deus do céu. Era uma figura. Que figura. E um grande jornalista, né? Um grande cronista, um cara extraordinário, um cara até hoje marcante na história, né, do jornalismo do Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma. E, cara, tem mais alguma história assim engraçada de algum jornalista que tu lembre, que tu queira contar? Deve ter tantas, né? É difícil tu lembrar alguma assim especificamente, assim, mas, cara, tanta coisa que a gente já fez, já viveu. Uma das coisas mais divertidas eram as viagens que a gente tinha e da equipe da rádio para fazer os jogos do Gauchão. Assim. O ambiente, tem coisas que não dá nem para contar, das bobagens que a gente falava e sacanagens. O Vianney era uma grande figura. Cara, se eu pudesse marcar outra figura assim. Cara, o Vianney é um cara que a gente volta e meia, quando tá falando, o pessoal da equipe, a gente lembra do Vianney. Sempre, sempre. Com alguma história engraçada, alguma história que ele contou, alguma coisa que aconteceu com ele. Então é um cara assim que até agora, acho que esse mês de setembro é o aniversário da morte dele. Não sei se é 3 Foi em 2017. Eu lembro porque naquele ano eu lembro que eu fui num sala de redação como convidado e uns 3 meses depois ele acabou falecendo. Então foi 17. Uma pena, né? E ele foi em setembro, eu lembro que foi em setembro, final de setembro. E, cara, assim, ele era muito engraçado, muito engraçado. Teve história de viagem na Copa, coisa assim que ele teve
problema de saúde grave na Copa de 2014, cara, ele quase morreu numa das viagens que a gente estava, porque a gente estava na equipe da seleção, era eu, o Pedro, o Vianney, o Boaz, era a equipe que estava de microfone, mas o Marques Damasio, que era o nosso operador, e daí tinha o Zé Alberto, mas o Zé Alberto ele tinha um processo que ele ia para a Granja Comari, voltava, ele não ficava com a gente o tempo inteiro, mas a equipe de seleção era essa. E a gente saiu de Fortaleza, ou melhor, a gente estava em Belo Horizonte. E o Vianney assim, não se cuidava nada, cara, com a alimentação. Ele tinha uma diabetes galopante, não cuidava nada da alimentação. Ele só dizia assim, ó, se tudo entupir aqui no coração, o Luquezzi depois desentope. Nós, Vianney, não come isso, Vianney, não faz isso. Ele fazia, não fuma, ele fumava. Não come doce, daí ele comia. Mas não adianta, né? Enfim. Daí, aquela ida a Belo Horizonte assim foi de um trabalho desgastante assim, e já não tinha tanto o pique, né? E de ir a treino e voltar e depois ir para o estádio, no dia do jogo, que foi aquele Brasil e Chile, né? Antes do 7-1, teve um jogo antes lá em Belo Horizonte. 1-1, né? Um calor dos infernos. Daí a gente chega no estádio 200 horas antes do jogo, daí tinha que subir uma escadaria para ir até a posição. Ou seja, o velho cansou, né? Daí naquele dia de noite a gente foi jantar num restaurante lá famoso, que é o Dona Lucinha. Cara, ele só comeu coisa assim, ó, rabada. Cara, umas comidas assim, pesada. Daí no outro dia a gente tinha que sair cedo de Fortaleza, para ir para Fortaleza, que era o próximo ponto, né? A gente ia pulando de galho em galho. Cara, a gente acordou cedo, viajou lá de BH até Fortaleza, uma viagem que não chegava nunca. Porque daí parou em Salvador para trocar de avião. Daí a gente almoçou em Salvador. Bom, sei que nós chegamos em Fortaleza de noite. A gente chegou o avião, desceu, parou, né? A gente desceu, todo mundo meio que pega a sua mochila e já sai e espera lá fora, entendeu? Lá para pegar as malas, pegar equipamento, coisa que a gente tinha que pegar. Tá, eu saí, a gente não tava todo mundo no mesmo lugar também no avião, né? Às vezes fica separado. Daí todo mundo saiu e nós, cadê o Vianney? Cadê o Vianney? Tu viu o Vianney? Eu não vi o Vianney, cadê o Vianney? Cadê o Vianney? E nós esperando o mala, e pega a mala, e cadê o Vianney? A gente olha, vem a moça lá da companhia aérea com uma cadeira de rodas, e o Vianney na cadeira de rodas. Ele tinha tido... Ele estava dormindo no voo, né? Ele teve um pico de glicose que foi lá nas alturas, e ele teve um problema. A gente foi levar, a gente parou na parte médica do aeroporto, lá de Fortaleza. E ali foi um cagaço terrível, né? Porque daí ele teve um pico e a gente avisou aqui em Porto Alegre, avisou o médico dele, e a empresa não, Vianney, vai ter que voltar porque não dá. Tá perigoso. Daí ele ficou mais um dia ou dois com a gente lá e daí a empresa armou todo um esquema para ele voltar, né? Com acompanhamento, tudo. E daí ele retornou e comentou os jogos daqui, até o final, né? Até o fatídico 7-1 que ele comentou daí. Ele não estava com a gente lá, mas ele comentou de Porto Alegre. Mas ele deu um susto na gente, porque a gente ficou com muito medo ali que ele tivesse tido alguma coisa grave. Mas esse é o espírito do Vianney. A gente voltou pro hotel de noite e a gente estava em quartos individuais. A gente chegou no hotel e botamos ele no quarto. Ele estava meio assim, meio desacordado, assim, meio fora da casa. Tá cansado, ele deitou, ficou na cama lá deitado. Nós vamos jantar ali no hotel. Fica aí quietinho. Daqui a pouco vai vir o médico aí que o Dr. Luquezzi mandou. Que daí o médico daqui indicou o médico lá para ir ver ele no hotel, né? Tudo para, né, avaliar melhor. E daí a gente foi jantar e voltou e nós com medo de mar. Imagina se chegamos lá e o Vianney não tá mal, sei lá, no quarto. Daí ele tava lá já vendo TV, deu risada, já debochou. Daí a gente dizia, Vianney, a gente te viu peladinho, Vianney, olha só. E ele dava risada. Vocês são uns abombados. Ele disse, quem é que pegou meu cigarro aqui? Porque quando a gente parou lá no aeroporto, eu abri a bolsa dele, tinha 3 carteiras de cigarro. Cara. Imagina. O que eu fiz na hora? Confisquei e botei no lixo. Ele disse, foi tu, né? Você foi tu, né, filha da puta, que pegou meu cigarro? Ele disse, foi. Eu vou lá e vou comprar outro. Eu disse, então vai, mas só para tu ter trabalho, ter que atravessar a rua aqui no hotel e vai lá buscar. Mas aquele tu não ia fumar. Ele me xingou porque eu botei fora o cigarro dele, mas era uma figura daí, uma figura marcante.
O Bruno contou ali e lembrou que o Santana e o Vianney ficavam brincando no sala brigando para ver quem tinha mais doença. Santana não admitia que alguém tivesse mais doenças que ele. Mas o Santana acho que ganhava mesmo. O Santana tinha mais problemas. O Santana tinha. Era um momento muito massa do rádio, sala daquela época. E, enfim, fica na história, sem dúvida. Na verdade, assim, as pessoas hoje em dia reclamam, que não sei o quê. Cara, não vai ter. Eles são personagens de uma época onde eles, né, os caras eram, na verdade, celebridades na televisão, no rádio. Hoje em dia já não tem tanto isso, entendeu? Os caras eles eram mais inatingíveis naquele momento. Se criava toda uma aura em cima dos caras, né? E era legal isso. E hoje em dia eu acho que as pessoas estão mais próximas assim do público. Acho que pela própria circunstância do mundo que a gente vive hoje, da proximidade que a gente pode estabelecer, né? Mas eles eram... Nunca vai ter um cara como o Santana, não vai ter. O Lauro, para mim, era o melhor comunicador de comentarista. Assim, o Lauro sempre foi... Eu falo para ele isso, cara, tu é um exemplo, tu é um modelo. Já o professor Osterman com outro estilo, extremamente culto e conhecedor. O Lauro tem uma cultura gigantesca, não vai atrás, né? O Lauro fala aquelas bobagens, brinca e dá risada, mas o Lauro é extremamente inteligente, extremamente inteligente. E o professor tem uma memória. E o professor é o cara que internaliza aquela inteligência, porque é do jeito de falar, sabe? O professor é muito legal conviver com ele na Copa, assim, principalmente em 2010, que é onde a gente, na África, passava todos os dias juntos, assim. Também é uma pessoa que às vezes não era fácil de conviver, óbvio, né? Porque as pessoas, elas tinham um pouco do status da estrela, sabe? É algo que não é uma crítica isso, mas é um fato, realmente, que eles são do momento em que os jornalistas eram extremamente badalados, né? Então é uma fase diferente. Mas todos eles é que inventaram essa história toda aqui que a gente vive, né? Eles foram os precursores aí. Quando eu quero terminar, eu lembro de coisas e vejo comentários interessantes. Como é que é essa história da foto do Pelé? A Laura está comentando que tu tirou na viagem para a Copa da África do Sul. Como é que a Laura lembra disso, cara? É que a Laura é um ouvinte querido, está sempre acompanhando. É tipo tu, assim, a gente tem uns ouvintes queridos que nos acompanham e que sabem desses detalhes. A foto do Pelé é o seguinte: estou viajando para a África do Sul. O Zé Alberto Andrade tem a seguinte frase: o repórter tem que estar com o gravador sempre à mão. Antes de existir esse celular, que hoje em dia grava tudo, não precisa nem ter. Porque vai que tu encontra o Pelé um dia na tua frente. Quem sabe? Eu tô indo para a África do Sul, sei lá, eu acho que eu tava sozinho naquele voo, não sei por que eu tava sozinho, mas enfim. Era um voo, tava cheio de argentino. E os argentinos com uns trapos dentro do avião. Eu tenho essas fotos aqui, estão na minha máquina, então no computador que eu desativei, mas tem na máquina que está guardada. E eu fazia tipo um blog naquela Copa. Cara, tirei fotos daquele monte argentino com bandeira dentro do avião e não sei o que, né? Daqui a pouquinho vem informação e tinha uns outros jornalistas de São Paulo, do Rio, nesse voo também. O Pelé tá no voo, ele tá lá no assento 1A, que deve ser o assento, né, top do top. Cara, e ele tá lá mesmo. Daí a gente todo mundo meio que correu lá pra frente, só que, claro, a companhia aérea já meio que, não, passa daqui, não sei o que, né? Mas aí eu peguei a minha câmerazinha que eu tinha, uma câmerazinha dessa Sony, assim, bem básica, meti um zoom e tirei a foto, dava para ver o rei sentadinho lá no canto, na janelinha. E um outro colega de uma rádio, acho que era da CBN, conseguiu pegar uma resposta dele, assim, tava com um gravador e chegou lá, Pelé, não sei o que é a Copa, e pegou uma resposta e daí compartilhou com todo mundo, né, claro. Mas essa foto eu tenho, né? Mas é uma foto que não dá para ver que é o Pelé, porque o Pelé é uma figura que se tu olhar, tu identifica, mas é um zoom assim total para pegar a imagem, ele sentadinho na poltrona. Então, a tese do Zé Alberto tem razão. Vai que um dia tu encontra o Pelé. Encontrei o Pelé. O que importa é a sensibilidade do momento, né? Qualidade para a época até e para o contexto, tudo bem. Não tinha como fazer melhor, entendeu? Não tinha. Não tinha como aproximar mais dele, porque ele foi blindado ali. Até a gente entende, num voo, né? Não tem porquê ali incomodar o cara também, né? Se o cara dissesse ok, mas ele ficou meio
meio na dele, assim, tipo, ele não disse não, mas também não disse sim. Mas é legal, cara, essas coisas acontecem, às vezes tá no lugar certo, assim, de conseguir uma coisa assim. Mas eu tenho a Tem foto do Pelé. elogio, tem elogio aí para ti, o Marcelo Pellegrinotti, Lucianinho fera demais, além de ser um grande profissional, é um extraordinário ser humano, grato pela amizade. Ah, o Marcelo Legal, é né, nosso Luciano? companheiro narrador lá de Pelotas. Grande abraço para ele. Também já fiz a live com ele. Acho que eu fui um dos primeiros a fazer a live com ele quando ele abriu o canal dele. Grande figura, a gente sempre se encontra. Trabalhou muito tempo em Santa Catarina, o Marcelo. Trabalhou nas rádios lá, Show. Guarujá, enfim, narrador, repórter, figuraça. Hoje ele está na Rádio Pelotense, lá em Pelotas. O Brasil ganhou, né? Ganhou hoje Ganhou e eu ganhei em 50 Ribeirão pila com Preto. o Brasil hoje, cara. Tô feliz. Eu vi lá na KTO. Ah, botei 10 pila no Brasil. Porque assim, ó, quando o jogo tá rolando, tu pode apostar, né? Mas claro, tava 0-0 o jogo. Então o Brasil tava pagando mais que os outros dois. O Botafogo o empate. Eu disse, vou botar 10 pila no Brasil aqui. Pá! Ganhei Na 50. mosca. Ganhei 40 pila. Obrigado, Brasil. Outro dia eu joguei no Grêmio do Inter, eu perdi. Então o Brasil. Outro dia o Juventude eu ganhei também. Vai equilibrando. A dupla A Grenal tá me gente devendo aí. A dupla Grenal tá devendo muito, né? Muito. Eu perdi outro dia os dois jogos, do Grêmio e do Inter. Ontem eu não joguei, ontem no fim eu não joguei. Nem o empate do Grêmio, nem a derrota do Inter sábado. Eu tava de folga, não me esqueci de apostar ali. Quando eu vi, já tava na hora do jogo. Daí eu disse, não vou apostar hoje. Tu não arruma problema com ninguém. Bota empate quarta-feira e tá tudo certo. Mas eu acho que eu posso botar empate até por uma possibilidade. Tendência, né? Eu não botaria o empate por muro, até porque a aposta ninguém vai ver se eu botar um ou outro, mas Claro. de largada, se eu tivesse que botar agora, eu botaria no empate. E se bobear o empate vai pagar menos até. Se bobear. Porque eu acho que vai ser o mais apostado. Ali a Esther quer saber se jogar o Cartola. Não joga, Isso. Esther. Eu confesso que eu tenho uma preguiça com o Cartola, uma preguiça de mudar o time. As primeiras edições eu fazia, mas eu esquecia de atualizar o time. Aí tu começa a ficar mal, ficar para trás. Eu disse, não tenho paciência. Mas acho bem legal. Sabe o que é chato? O jogo é incrível, eu jogo. Mas o chato é que em alguns momentos o Cartola virou mais importante que o jogo em si de futebol. O torcedor ficava bravo não porque o jogador perdeu o gol, mas porque tirou pontos do Cartola. Não, o que me atrapalhava era atualizar. O que eu achava chato, o que eu acho chato é isso. Cada rodada tem que ver quem é que vai jogar, quem é que não vai jogar. Confesso que eu não tenho paciência. Assim. Se tu vai apostar. E esse negócio de apostar em jogo eu comecei agora, eu nunca tinha feito de apostar. Também não tem muita. Eu vou no básico do básico. Tem gente que aposta que vai dar não sei quantos escanteios, né? Aí é muita loucura, né? É o Guerrinha fazendo escola. Mas o Guerrinho eu acho que aposta mais também. O Guerrinho eu acho que não deve apostar nessas aí de que vai dar mais de tantos gols, que vai dar 250 escanteios até tal tempo do. Não tem como. Não tem paciência. Última pergunta, Luciano, para encerrar. Vivemos o ano mais estranho da história, em todos os aspectos. O que o futebol vai tirar de lições para o que virá? Se é que vai tirar alguma lição. Eu não sei se a gente como um todo vai tirar alguma lição, né, Cassiano? Eu não sei. É o ano mais difícil da vida de todo mundo, né? Tá todo mundo preso dentro de casa todo esse tempo, né? Eu vou dizer, eu não aguento mais estar em casa, não aguento mais. Mas eu não sei, tem que aguentar. Sábado foi o primeiro dia que eu saí para almoçar fora com a minha família. A gente disse, vamos ir, vamos ver como é que é, vamos experimentar para ver a situação. Aí tu vai, o restaurante era com buffet, daí tinha que botar luva, daí tu vai te servir com a máscara. É algo bem difícil, assim. Eu acho que no futebol a gente está vendo um outro campeonato brasileiro, talvez o nível esteja abaixo daquilo que a gente poderia esperar, né? Mas não dá para exigir mais do que isso. Não dá para exigir mais do que isso. Eu acho que os clubes eles estão fazendo o possível, fizeram o possível para chegar até o momento. Talvez tenha voltado o futebol antes do que deveria voltar. Isso foi um dos que falei bastante sobre isso, que eu achava que não era o momento de voltar, por mais que isso impactasse até no meu trabalho, mas eu acho que esse seria só um detalhe. A questão de saúde era
mais importante do que propriamente não voltar ao futebol naquele momento. Mas a gente também viu que não foi por culpa do futebol que a situação piorou, não teve nada a ver. Aquele mesmo que as pessoas tinham que poderia ter aglomeração por causa do futebol, não teve. Né? Era um medo, meu Deus, agora vai ter um jogo e vai todo mundo ficar... Não teve isso, não teve. Ou seja, o futebol ele serviu de exemplo de como se fazer e de como se organizar nesse aspecto. Mas está tendo caso de coronavírus. Bom, mas está tendo caso nas empresas, acontece no futebol. Futebol é o lugar onde os caras estão mais sendo cuidados, inclusive. Eu não fiz nenhum teste de Covid para ver se eu estou ou não, sabe? Mas jogador de futebol faz teste todo dia. Claro, o Grêmio fez mais de 1.000. O Grêmio fez mais de 1.000 testes já. Isso é uma prestação de serviço, né, para uma sociedade. O Inter também, os clubes. Não, o futebol ele mostrou que era possível, né, fazer com segurança as coisas, tendo protocolo, se organizando. Mas agora o Flamengo teve 7 casos. Bom, vai acontecer. Daqui a pouco alguém não seguiu um protocolo no clube, saiu da linha e automaticamente no convívio os outros pegaram. Bom, mas isso acontece no futebol, acontece na fábrica, acontece na empresa de jornalismo. Se alguém sair da linha e daqui a pouco der um problema, vai acontecer. Então, o futebol, acho que ele ensinou, né, nesse aspecto de que era possível voltar mesmo com toda a dificuldade que se desenhava e que se desenha. Né? O jogo não está ganho ainda, né? A gente está nessa batalha e já tem essas informações aí de que em outros lugares também já está aumentando o número de casos, é uma preocupação. Né? Hoje no Reino Unido, na Espanha. Então, cara, que venha essa vacina logo aí para a gente, se Deus quiser, voltar a ter uma vida um pouquinho, né, normal de novo. Mais normal, sem mas dúvida. Acho que o futebol ensinou isso, mas acho que as pessoas elas não vão ser melhores depois disso que aconteceu, porque infelizmente eu acho que o ser humano ele se perdeu um pouco nesse processo todo, né, da vida. Né? Eu acho que as pessoas, né, eu acho que quem não tem uma boa índole, ela não vai passar a ter uma boa índole porque passou por isso. Né? Não vai ter essa mágica, infelizmente. Né? O ser humano ele é igual, né? O que vai modificar muito é quando acontece algum problema consigo e com quem está ao seu redor. Talvez aí, às vezes, a mente da pessoa se abre um pouco. Mas é bem uma questão de índole. As pessoas não vão ficar melhores porque passaram por uma pandemia. Não. Claro que eu acho que a gente tem que refletir, tem que entender o que aconteceu, tem que saber como é que é. Mas, infelizmente, não tem isso. Né? Bom, Lucianinho, te agradeço muito esse tempo que tu ficou aqui comigo. Eu que agradeço. Com o pessoal que acompanhou, o Bruno ali falou que como que tu aguenta o Maurício Saraiva e os sambas dele, né? Ele provavelmente faz tu ouvir. Mas eu gosto de samba também. Não, e aquela brincadeira que a gente faz ali é verdade. Eu escolho o samba. Hoje eu derrubei ele, por exemplo. Eu peguei um samba do Chico Buarque, a gravação do Chico Buarque com o Djavan, ele errou. Mas ele sempre tem uma explicação, né? Que ele tem os discos. Eu disse pra ele, cara, desce ali no teu prédio, que tem o porteiro na entrada, e explica pra ele, porque a explicação tu vai dar pro porteiro. Aqui tu errou e pronto. Não tem o que fazer, né? Aí eu disse, vai explicar. Mas ele conhece muito, claro, ele tem muito. E para pegar ele, eu tenho que procurar. E todo mundo ajuda, né? Tem a Liliane Pereira lá, que é a nossa colega do jornalismo, que ela é sambista, sabe tudo de samba. Tem coluna do Diário Gaúcho, às vezes ela pega umas para pegar, bota umas para pegar o Maurício, ele acerta. O Paulo Fraga lá, que é nosso operador, a gente tem um monte de gente que ajuda, porque eu já gastei todos os meus cartuchos com ele já. Às vezes eu tenho que procurar um, assim, ontem eu achei essa aí do Chico e do Djavan, esse ele não vai acertar. Que até era uma música famosa do Chico, a Rosa, né, com a gravação dos dois, mas tem a Rita, tem a Rosa, então ele confundiu com a Rita e errou, entendeu? Deu certo a pegadinha. A música e deve estar sabendo o que eu estou falando. Eu peguei ele no contrapé. E às vezes eu tenho umas que eu sei que ele vai errar, entendeu? Que eu já botei outras vezes. E tem uma do Chico que eu boto também que é Cantando no Toró a música. E ele fala Sambando na Lama, porque a música canta Sambando na Lama, de sapato branco, glorioso. E ele ele sempre fala que é Sambando no Toró, mas é cantando. Não, Sambando na Lama, ele diz, mas o nome da música é Cantando no Toró. Então tem umas assim que eu sei que ele vai errar.
Porque ele não esquece, né? Eu faço ali, passo um tempo. Passa um tempo, né? Todo Claro. dia. Bom, Tem uma outra. que legal. Tem várias assim, que eu tenho na manga, assim, hoje eu vou botar para ele errar. E o pessoal acha que a gente combina, óbvio que não combina, né? Não. Né? Às vezes Mas ele acerta, né? Mas o objetivo é derrubar ele mesmo, é procurar alguma coisa. E às vezes tu pega assim alguns grupos, tipo Casuína, que ele, pô, eu conheço uma música do Casuína e olha lá. E ele sabe todas, então é o típico que tu sabe se tu vai botar ele vai acertar. Que é o do cara que conhece mesmo, conhece o lado B às vezes. Não adianta tu botar só as famosas, vai botar Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho. O cara nem deu play lá no computador e já acertou. Então às vezes tem que pegar pesado com ele. Não, é uma parte muito legal do hoje que já vem de anos e segue sempre com sucesso, Mas, né? cara, aí que tá, não foi nada pensado também. O que nós vamos fazer? No início, quando ele começou a fazer o programa, ele fazia comigo lá no Morro, porque ele fazia o TV com Esportes ainda, para ver como faz tempo isso. Sim, 2014. Ele fazia o TV com Esportes, então ele entrava lá num estúdiozinho que tem lá na TV, que até é bem pequenininho, assim, um quadradinho. E daí eu botava o samba para receber o Maurício. Então, na verdade, ele não era para ele acertar. Então eu botava de sacanagem para ele, Maurício, para te receber lá no morro, não sei o quê, aí botava um samba. Mas daí ele começou a dizer, esse é o samba tal. Ele começou a jogar para cima, entendeu? A mostrar que sabia tudo. Daí disse, então nós vamos fazer assim. Então tu vai ter que acertar o que eu botar. Daí ficou legal, a gente começou a brincar com isso. Então tá certo. Sacaneia e ele adora, ele se diverte muito também. Não, ele se diverte, ele dá risada. Bom, agradecendo então você, Lucianinho, todo mundo que acompanhou a live. Eu fiz do meu perfil, mas ela é do canal De Carrinho. É um canal de YouTube que eu criei já tem 1 ano. Eu associo esporte com acessibilidade. Volta e meia eu te incomodo, vendo algum contato, alguma coisa. E a gente vai sempre acrescentando conteúdo. Não incomoda nada. Quem não é, poxa, o Carlos Guimarães, Rodrigo Oliveira, Simon Bianchini, o Pedro, Bação, espetaculares. Espetaculares mesmo. Obrigado. Quem não é inscrito no canal de YouTube, por favor, se inscreve lá. Porque lá, essa live vai para lá, tá, Lucianinho? Sim. Então, o pessoal vai poder ver lá, vai poder ver aqui no IGTV do Instagram. E aí a gente conversa no futuro mais vezes. Claro, obrigadão mesmo. E desculpa porque eu falo demais, né, cara? Acho que eu sou o pior entrevistado de live da história. Outro dia eu fiz uma live com o Brisa, que é um gremistão, Brisa Dites. Eu falei 1 hora quase sozinho. Nossa. Depois eu fico pensando assim, fico pensando, os caras não aguentaram todo esse tempo falando. Eu disse, nossa senhora. Cara, se o pessoal não tivesse curtido, não iam ter pedido para ti fazer uma segunda. Então a gente já está quase dando 2 horas. Tá bom, faz de conta que eu acredito. Tu janta ainda? Tu vai jantar agora? Não, eu comi. Eu geralmente, às vezes, entre as 7 e 8 ali, eu como alguma coisa, né? Entre um programa e outro, dá tempo. Agora, como eu tô em casa, fica fácil, né? Então, na hora do show aqui mesmo, a gente fez um debate. Hoje eu tinha pedido uma massa que vem tipo num copo, assim. Vou fazer propaganda, a usina das massas que vem prontinho. Então, durante o programa, eu fui comendo aqui, né? Fui comendo também. Mas eu, às vezes, como parcelado, assim, eu vou devagarinho. Quem é a Ângela ali? Um beijo pra Ângela que tava. A Ângela é minha mãe. Ângela Gottlieb. Dona Ângela. Acompanhando aí. Quero saber se esse elogio foi pra mim ou pro Cassiano. Acho que foi pra ti. A Esther reclamando que eu não li todas as perguntas, mas foi demais, Esther. Outra hora a gente faz de novo. Esther é muito querida, mandou um monte de questões pra gente. Legal. Mas não tem graça responder todas as perguntas uma vez só. Tem que fazer outro dia, senão qual é a graça daí? Se a gente não fizer outra live, nós vamos falar o quê daí? Falar de novela? A novela eu sou bom, hein? Novela e de novela eu sei tudo. Pena que é no teu horário as novelas agora, né? Hoje em dia eu não vejo mais nenhuma. Mas eu era noveleiro, eu via novela, mas hoje eu não vejo mais. Hoje, às vezes, quando eu tô no estúdio, eu vejo, mas eu não ouço. Pra ti, ela colocou. É pra mim. Beijo, Ângela. Eu tô vendo, mas não tô ouvindo. Né? Então, fico ali vendo a imagem, mas às vezes tu acaba sabendo o que é também, né? Claro.
Bom, então tá, Lucianinho. Abração para ti, boa noite e a gente continua Valeu. se falando, tá bom? Valeu, Falou para aí. ti também, para todo mundo que nos acompanhou. Obrigado aí, um beijo para todo mundo, até a próxima. Feito, até mais. Valeu, gente, abraço. Valeu. Muito bem. Luciano Périco, foi legal, né, galera? 2 horas quase de live com o Lucianinho, foi muito tri. Obrigado para todo mundo que participou. Realmente, eu queria ter lido todas as perguntas, mas não deu, não foi possível. Mas muita coisa legal o Lucianinho respondeu para gente, muita coisa legal mesmo. O conteúdo vai ficar no IGTV, tem 2 vídeos, tem o primeiro, agora vai ter o segundo. E, pessoal, se inscrevam no canal de YouTube, isso vai para lá, tem umas coisas bem legais surgindo aí pelas próximas semanas, acho que vocês vão gostar. Surgiram nomes, a gente tenta, a gente busca, e é isso aí. Boa noite, gente, abração para todo mundo, Bruna, Amanda, Laura, professor Alziro, quem mais aqui? A Esther. Valeu, galera. Valeu mesmo. Abração para vocês, tchau, tchau e até a próxima.